Olá, bom dia, turminha do nono ano. Eu sou a professora Flaviane Souza e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos estudar o descritor 4, 6 e o 14. Então, vem comigo. Descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Que habilidade pretendemos avaliar? Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma ideia implícita no texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos personagens em um nível mais básico, seja com base na identificação do gênero textual e na transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno aprenda o texto como um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que, à medida que ele vai atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, vai deduzindo o que lhe foi solicitado. Ao realizar este movimento, há o estabelecimento de relações entre o texto e o seu contexto pessoal. Por meio deste item, pretendemos verificar se o aluno consegue inferir uma informação que está sendo solicitada e que não está na base textual, ou seja, o aluno deve ser levado a não só assimilar o que o texto diz, mas também como e para que diz. Então, gente, este descritor quer dizer que nem sempre os textos apresentam todas as informações de forma explícita, ou seja, nem tudo o que podemos compreender sobre um texto está expresso em palavras ou expressões. Muitas vezes, algumas informações estão implícitas, ou seja, não estão aparentes no texto e precisam ser compreendidas através do contexto. Essa habilidade de leitura é conhecida como inferência. Inferir informações em um texto é entender o que o texto diz, mas que não está explícito nele. Significa, pois, ler nas entrelinhas, entender o que está implícito na mensagem. É muito importante e além do que está explícito em uma produção escrita, e compreender seus sentidos a partir de outros conhecimentos de mundo e no contexto para poder relacionar essas informações e compreender melhor os textos que lemos. Descritor 6. Identificar o tema de um texto. Que habilidade pretendemos avaliar? A habilidade que pode ser avaliada por meio deste descritor refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário que ele relacione as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado de forma direta que o aluno identifique o tema ou o assunto principal. Portanto, identificar o tema é dar o primeiro passo para interpretarmos os textos de maneira satisfatória. Podemos definir tema como aquilo sobre o que falamos em nossa comunicação por meio dos textos, ou seja, é aquilo que motivou a produção de um texto escrito ou oral. O tema pode estar explícito no texto, às vezes já conseguimos identificá-los através do título, mas nem sempre é assim. Em muitos textos, o tema está implícito, ou seja, está nas entrelinhas, e nesse caso, exige que o leitor faça uma leitura mais atenta para identificá-lo. Agora vamos para o descritor 14. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Que habilidade pretendemos avaliar? O leitor deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado
ou discutido e o que é opinião sobre ele. Essa diferença pode ser ou bem marcada no texto ou exigir do leitor que ele perceba essa diferença integrando informações de diversas partes do texto ou inferindo-as, o que tornaria a tarefa mais difícil. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar no texto um fato relatado a diferenciá-lo do comentário que o autor ou o narrador ou o personagem fazem sobre esse fato. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno é solicitado a distinguir partes do texto que são referentes a um fato e partes que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrador ou por algum outro personagem. Há itens que solicitam, por exemplo, que o aluno identifique um trecho que expressa um fato ou uma opinião, ou então dá-se a expressão e pede-se que ele reconheça se é um fato ou uma opinião. Então, fato é algo que acontece independente de sua vontade, e a opinião é o produto de sua visão sobre esse fato. O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado, enquanto a opinião é o que alguém pensa sobre o que ocorreu, ou seja, uma interpretação pessoal dos fatos é o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo. A diferença entre um fato e uma opinião pode estar bem demarcada no texto ou pode exigir a integração de informações de diversas partes do texto. Bom, galerinha, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Logo mais estarei postando a atividade no grupo do WhatsApp referente aos descritores que trabalhamos hoje, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, beijos.